Quando uma pessoa vai à casa de Deus, ela espera ouvir a palavra de Deus e não uma doutrinação política. E foi isso que aconteceu comigo. Por isso que eu virei a mesa. Vem com o tio Fera, você vai entender quando eu começar a explicar. Antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do tio Fera a crescer. Gente, o que é uma doutrinação política? Doutrinação política é quando, por exemplo, uma instituição como uma igreja, ou um colégio, uma escola, ela tenta fazer com que você acredite ou goste ou vote em algum candidato ou algum partido político. E isso não pode acontecer, porque quando começa esse tipo de doutrinação é meio perigoso. É isso que as pessoas lá estão dizendo da escola sem partido, mas que na verdade não existe escola sem partido. A escola sem partido é a escola sem o partido da esquerda, é só direita. Isso não pode existir. Você tem que mostrar os dois lados e deixar que a pessoa escolha, que ela decida. Deus, ele foi bem claro quando ele deixou o livre-arbítrio. Ele deixou a liberdade para que nós pudéssemos escolher o nosso caminho. Para você ter ideia, Deus é tão bacana, é tão legal, que ele simplesmente disse: você não é nem obrigado a me servir, você não é nem obrigado a me adorar, você não é nem obrigado a estar comigo. Você é livre para poder ir para onde você quiser. E Deus não vai matar você por causa disso. Estou eu na igreja, que eu pensei que seria a casa de Deus, onde o único a ser adorado seria Deus e o único assunto a ser falado seria a Bíblia, quando eu vejo uma missionária fala de um determinado candidato. Ela começa a defender tudo desse candidato e ela começa a falar do candidato e ela fala do Bolsonaro. E ela vai nessa do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é isso, e ela entra na história da ideologia de gênero, e aí ela mistura também com uma palhaçada total, dizendo que a ditadura militar não existiu. Aí ela vem e fala que a Espanha não como é que se diz? A Espanha é esquerdista. E aí eu parei e disse: oi. Primeiro que a Espanha é uma monarquia, não é de esquerda ou de direita. Lá ainda existe a monarquia. São dois países que eu não me engano que tem monarquia: Inglaterra e Espanha. Eu tenho um aluno meu que ele é espanhol, e aí ele me falou, eu não sabia. Outra coisa, ditadura militar, ela existiu sim. Existem provas, existem documentos, existe comprovação da ditadura militar. No Brasil, foi um golpe em 64, onde os militares tomaram o poder e convidaram as pessoas a se retirar. Foi uma loucura, houve tortura, houve muita coisa. E aí eu quero entrar no mérito, que é o seguinte: primeiro, a pessoa usa o púlpito, que é um lugar sagrado, um lugar de Deus, onde Deus fala com as pessoas, para fazer campanha política, para defender um governo, para doutrinar pessoas, para empurrar goela abaixo das pessoas o governo que está aí, que as pessoas não têm mais a liberdade de não aceitar, senão você é comunista. Só para exemplificar, o próprio Jesus seria comunista então. Cristo, ele veio e andava com pecadores. Cristo, ele andava com prostitutas, com o pior da sociedade, porque ele veio naquela cruz para esse povo. Cristo combatia a religiosidade. Jesus era altamente revolucionário nos seus discursos. Ele veio com um discurso que ninguém tinha. Um discurso de igualdade, de todos terem os mesmos direitos, de todos serem iguais. Isso é um discurso comunista. Então Jesus seria comunista.
na época. Se Jesus pregasse o que ele pregava na época hoje, ele seria expulso da igreja, porque ele seria taxado como petista. Foi o que ela falou. Não entendo como é que um crente pode ser comunista. Meu amor, o maior símbolo da igreja evangélica seria comunista, então, que é Cristo. O comunismo que as pessoas tanto falam, assim, que diz que comunista é essas coisas todas e que é o demônio e tal, é apenas uma ideologia onde as pessoas têm direitos iguais, onde o rico paga imposto, o pobre também, onde o pobre tem direito a entrar na faculdade, na universidade. É uma ideologia onde o pobre é gente e é uma ideologia onde as pessoas são respeitadas. Fazer tipo de doutrinação como foi feita é uma vergonha. É uma religiosidade cega, tacanha. É tudo, menos Deus ali em cima falando. E o pior é que a pessoa quer fazer com que você acredite que é Deus falando através da pessoa. Olha, não sou eu, é Deus. A pessoa nem pegou na Bíblia. Ela começou pregando sobre o Apocalipse. Ok, ela fala sobre o Apocalipse por cima, bem por cima. Ela dá só umas dicas do que seria o Apocalipse. Fala que é o livro da revelação, isso eu já sabia. Fala que Apocalipse fala sobre o poder de Cristo, isso eu já sabia. E pronto. Aí ela começa a pregar Bolsonaro. Eu fui procurar o livro de Bolsonaro na Bíblia. Devia estar entre Lucas e Mateus, né? Mas eu não achei. E aí eu deduzi que deve ter só na Bíblia dela, porque na minha tá faltando. Outra coisa, ficar criticando o voto das pessoas, dizer que as pessoas que votam no PT são tudo comunista, tudo inimigo, basicamente, porque como é que você aceita roubalheira e tal. Aí eu falo, como é que você aceita roubalheira? O próprio Jair Bolsonaro convidou Michel Temer para fazer parte do governo dele, para que Michel Temer não seja pego pela Lava Jato. O próprio Jair Bolsonaro convidou um monte de criminosos da Lava Jato para assumir ministérios. Inclusive, acabou com o Ministério do Trabalho e colocou o Ministério da Família, criou, inventou, só para colocar Magno Malta. Esse que não foi eleito por voto de ninguém. Ele apenas foi colocado lá porque criado esse ministério, né? Ele é colocado para que ele não possa ficar sem nada. Gente, é complicado. É muito complicado. Eu não sei nem o que dizer, sabe? Eu só sei que se as igrejas continuarem desse jeito, vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil de eu estar frequentando a igreja, porque eu quero ir buscar a palavra de Deus. Se é para estar falando de política, se é para estar nesse nível, então não vai rolar não, porque as pessoas são muito intolerantes, elas não aceitam o pensamento contrário e eu ainda vivo numa democracia. A ditadura realmente já passou, eu não aceito. Se você vê esse tipo de coisa, também não aceite. Foi o que eu fiz, eu me levantei no meio do culto e fui embora. Eu não sou obrigado. Eu acho que casa de Deus não é lugar de palhaçada. Se for para fazer palhaçada, que vá para o Zorra Total. A casa de Deus é um lugar sério, púlpito não é palanque. E a casa de Deus não é comitê. Então, vamos respeitar, né? Pois é, galera. Esse é o vídeo. Beijo do tio Fera. Fui.